esse ano, mais um ano, né? Os convidados de nossas casas viraram condutores das suas respectivas casas. E isso é um desafio, e esse desafio está se repetindo pelo segundo ano. Os convidados se tornaram condutores. Já não apostam o Pêssar e depositam tudo no avô, na avó, agora eles se tornam, ao invés de convidados, condutores. É com esse espírito que eu me sinto cada ano, porque a cada ano eu procuro uma novidade porque o condutor ele precisa sempre levar uma novidade para ter o seu público, ainda que seja o público familiar, mais próximo, mais reduzido ou mais extenso, é preciso ter os olhos arregalados para a mensagem de Pêssar. E é o que eu farei agora nesse momento. A primeira ideia que quero compartilhar com vocês é os 10 mandamentos, o que escreveu Rabi Yehuda Halevi. Já foi motivo de curso de 6 meses em nossa sinagoga, quando falamos, né, do Kuzari. E lá, no primeiro mandamento, eu sou teu Deus que te tirou do Egito. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. E pergunta do Rabi Judá Levi em seu livro, por que Deus se apresentou como Salvador do Egito e não como o Criador do mundo? Ele nos salvou do Egito. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. E não como o Criador do mundo. Não seria mais interessante Deus falar com o seu povo, se apresentando ali, Borei Olam, Adon Olam, eu sou o Adon Olam, eu sou o Criador. Não, eu sou aquele que te salvou do Egito. E o Kuzari, em suas páginas, ele fala, por que não desenvolver logo, acreditar em Deus que criou o mundo? O que é mais forte? O que tem mais impacto? Acreditar no Deus que criou o mundo ou acreditar em Deus que salvou aquela geração do Egito? Ora, quer criar um mundo? É muito mais significativo ou não? Salvar aquela geração do Egito é mais significativo? Esta é a pergunta que faz Rabi Judá Halevi em seu livro Kuzari. E aí ele conclui que ao optar no primeiro mandamento, em que Deus é aquele que te tirou do Egito, ele quer ensinar, a Torá quer ensinar que nós temos um Deus da história e não o Deus da fé. Porque se fosse Deus da criação do mundo, seria da fé. Se fosse Deus da criação do mundo, seria a religião, ou até mesmo filosofia, o Deus da filosofia. Mas o Deus de Israel é o Deus da história. E a força dessa nossa Torá está associada ao quê? Ao testemunho de um povo inteiro na revelação de Deus. E o que vai ter mais impacto? Deus se apresentar a uma nação dizendo, eu acabo de tirar você de lá. Eu acabo de tirar você de uma potência que foi destruída com 10 pragas. Eu acabo de atravessar o Mar Vermelho com vocês todos. Isso não é fé. Isso não é religião. Isso não é filosofia.
Isso é história. História testemunhada por milhões de pessoas. Esse é o primeiro passo. Nós estamos dentro de uma festa onde, nessa festa, eu estou contando o motivo em que o primeiro mandamento dos 10, Deus que tirou do Egito, o Salvador de um povo do Egito, porque ele se apresenta como Deus da história. Vocês testemunharam as maravilhas, os milagres e o êxito de se tirar um povo dentro de um império poderoso. Na Galeria dos Sábios, eu vou em diante e chego no Rabi Asher ben Yehiel. Esse rabino era um rabino germânico, Ashkenazi. O rabino Kuzari, Judá Levi, era um rabino espanhol, Sfaradi. Esse rabino Asher ben Yehiel, Ashkenazi, da Alemanha, depois ele, fugindo das cruzadas, esse rabino foi se estabelecer em Barcelona. Ele é, como eu sempre costumo citá-lo, em várias aulas que dou na nossa sinagoga, ele foi o primeiro rabino Ashkenazi numa comunidade sefaradi e a comunidade judaica de Barcelona. Esse rabino era conhecido pelo acróstico de Rosh, uma cabeça. Ele era uma cabeça. E ele escreve o seguinte: quem não acredita na saída do Egito pela mão divina, não acredita na existência de Deus. Ora, se o primeiro mandamento, diz ele, Anohi Adonai Elohecha, eu sou teu Deus, eu sou o teu Deus, que te tirou do Egito, por que esta frase ela tem um impacto? Não como Judá Levi falou, que é o Deus da história, do testemunho, como falamos, mas para dizer que não há como acreditar em Deus se você não acredita que a saída do Egito foi pela mão divina. Quem acreditar que foi uma relação diplomática, que foi uma guerra, não houve guerra, gente, não houve nada. Foi acidentes climáticos, foi um desequilíbrio da natureza. Não foi nada disso. Se você está indo por esses atalhos, você não acredita que Deus existe. Nós saímos biad hazaká u bizroa netuya. Be'otot, benessim, ou beniflaot. A crença em Deus precisava ser inclusiva, diz Orosh, diz Rabi Asher ben Yehiel. Por isso, os anciões fiéis aos patriarcas, eles já acreditavam em Deus, inclusive como o Criador do mundo. Abraham não precisava da história de Pesach. Isaac também não. Jacob, muito menos. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Esses eram gigantes, acreditavam em Deus, Criador do mundo. Mas o que fazer agora? Agora não somos uma religião de patriarcas, ou de Sara, Rivka, Rahel e Leá. Somos um povo de 16 milhões, e um povo de 16 milhões, na época era muito mais, era um povo que precisava ter uma demonstração para incluí-los na fé de Abraão, Isaac e Jacob.
que havia se perdido. E como incluir toda uma nação, homens e mulheres, intelectuais, menos intelectuais, mais bem-sucedidos ou não, não havia espaço para isso. Todos nós éramos escravos do Egito. Todos nós vimos o que é uma injustiça, o que é sofrimento. E Deus se revela desta forma na história para incluir e não deixar ninguém de fora, não pelo poder da fé, não pelo poder da religião e nem das mentes brilhantes da filosofia, mas pelo testemunho da história, porque quem não acredita na saída do Egito pela mão divina não vai acreditar na existência de Deus. Quem não vai acreditar e se esteve lá vendo o que viu? Então essa talvez seja também uma mensagem importante para que a gente entenda o espírito de Pêssah. Opa! No 7º dia de Pêssah, deixa eu só conferir que... Muito bem. No 7º dia de Pêssah, quando nós tivemos a abertura do Mar Vermelho, e aí que vai cair desse Shabat, nós cantamos. E cantamos todo o Shabat, mas em especial nesse Shabat, que será o 7º dia de Pêssah. Az yashir Moshe ubnei Israel tashira hazot l'Adonai vayomeru lemor. E aí cantou Moshe e ubnei Israel quando atravessaram o Mar Vermelho e viram que coisa maravilhosa. Como é possível um caminho no meio de um mar? Eu já tive a oportunidade de morar em Israel e estar no sul de Israel, bem na fronteira com o Egito, e lá tem um passeio lá de barco, e o guia nos mostra exatamente, segundo os historiadores, onde seria mais ou menos a região por onde o povo passou, atravessou. Eu fico impressionado, é alto mar. É alto mar. Cantaram o povo e o povo judeu. Sabe o que me chama a atenção? Moshe Rabbeinu para cantar a Deus era fácil. Se vocês me pedirem para cantar, é fácil. O negócio é o povo inteiro, a comunidade inteira cantar. O negócio, o bonito do texto não é Moshe cantar. Vocês vão falar Moshe cantar, normal, o Rabino Sami vai cantar, não, Rabino, e aí? Aí não. Ubnei Israel, Yashir Moshe, Ubnei Israel. O Pêssah é a inclusão de todo o Am Israel por lado do Moshe Rabbeinu, por lado dos anciões, por lado dos Zikenim, por lado dos Levim, por lado dos Chachamim. Cantam junto. Era necessário inclusão. Essa era uma primeira proposta de inclusão. Quem ouviu Deus não foi só o profeta. Quem viu Deus nas obras, ninguém pode ver Deus, mas pode ver as maravilhas de Deus. Não é só o profeta, não é um profeta, não é 10 profetas. É toda uma nação. E quem canta, quem faz composição, não é só Moshe, é todo o Bnei Israel. Isso é de uma magnitude muito grande, de levantar e dizer, queridos,
A história de Pessa não foi contada por Moshe Rabbeinu para eles. Foi contada por eles a todos eles. É praticamente impossível mentir, exagerar. Qualquer episódio de Pessa, quando você tem toda uma nação testemunho do ocorrido. Impossível. Não tem história da carrocinha, não tem. Não é conto de fada, é fato histórico. Por isso, essa inclusão, Michamocha Baeli, Adonai, Michamocha Nedar, Bakodesh, Nora, Teilot, Osefele. Quem como o nosso Deus? Quem falou quem como o nosso Deus? O rabino? Não, a nação inteira. Zeli Veamveu, esse é o nosso Deus que nós vamos caprichar para ele. Caprichar para ele, por quê? O rabino, vocês vão falar sempre capricha, né? Olha, ele capricha nas matzot, ele capricha no tefilim, no talim. Não. Naquele momento, a Israel todo queria caprichar para Deus. Por quê? Eles viram Adonai Imloch, Leolam Vaed, Deus vai reinar sempre. O que a gente viu aqui no Egito, isso aqui, esse é o Deus. Aliás, vocês sabem que, de acordo com a tradição, a música também, em Keloenu, em Kadonenu, em Kemalkenu, em Kemoshienu. Esse Enken também foi feito na festa de Pessa. Eu me lembro de pequeno, cantávamos essa música em hebraico e em ladino. No hay como nuestro Dios, no hay como nuestro Señor, no hay como nuestro Rey, no hay como nuestro Salvador. Todo mundo canta, porque é ladino, inclusivo, para todo mundo. Amo todo mundo cantar. Então, Pessah, e culminando com o 7º dia de Pessah, é a inclusão de um povo, sem distinção, ao nível da composição, ao nível da música, ao nível da espiritualidade. Isso é Pessah. E por isso que na Haggadah de Pessah, que nós fizemos no sábado à noite passado e repetimos ela domingo à noite, havia uma discussão sobre a saída do Egito entre Rabi Elazar e os sábios. E lá está escrito: Lemantis koyom shetecha mere Misraim kol yemei chayecha hayamim kol yemei chayecha alelot. Diz Rabi Elazar, está escrito na Torá, que você tem que lembrar o dia da tua saída do Egito todos os dias da vida. Pensar é um motor, mas, na verdade, todos os dias da vida. Sabe o que é todos os dias da vida? Dia e noite. Vahachamim omrim, yemei hayecha olam hazeh, kol yemei hayecha laolam haba. A saída do Egito, ela é fundamental todos os dias do ano. Mas não é só dia a dia, não, dia e noite. Porque ela te dá segurança, ela te dá força, ela te dá esperança, ela te dá alegria, ela te dá confiança em Deus. Vem Rahamim e fala, olha, todos os dias da tua vida não quer dizer só dia e noite, todos os dias do ano, não. É nesse mundo e no mundo vindouro, mesmo no mundo vindouro. A saída do Egito é fundamental. É fundamental. O que quer dizer mundo vindouro? O mundo vindouro é a era messiânica, tá? Às vezes, na literatura talmúdica, a gente fala Olam Haba, ou Leavir Yemot HaMashiach. O Olam Haba, às vezes, é entendido como o mundo do Mashiach, a era messiânica. Às vezes, Olam Haba é entendido como o mundo das almas, da vida após vida. Aqui, no caso, é o mundo vindouro no mundo do Mashiach.
E por isso que eu coloco essas três imagens. Eu coloco essas três imagens para quê? Para mostrar que a saída do Egito está citada, por exemplo, quando a gente faz Kiddush. A gente está em pleno Shabat, falando que 6 dias Deus criou o mundo e no sétimo descansou, e de repente eu falo no meio da liturgia do Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim, ושבת קודשך, באהבה וברצון נחלתנו, ברוך אתה שמקדש השבת. Mas eu falei, Zecher Yetziat Mitzrayim. O que tem a ver a saída do Egito com o Shabat? Tem a ver. Porque se você não acredita que Deus te tirou do Egito, ou que se você saiu do Egito com a mão, você não acredita em Deus. E se você não acredita em Deus, você vai acreditar que Deus criou o mundo. Tefilim. O que é tefilim? Tefilim é acima de tudo. Ki biat hazaká. Otziaha Adonai mimisraim. Que a Kadosh Baruch Hu nos tirou com a mão forte do Egito. E a gente pede para a Kadosh Baruch Hu nos dê força. O destro coloca o tefilim na mão esquerda. Me dê força. Põe na cabeça, me dê chokhmah. Ai, ai, ai. Me dê chokhmah. Me dê sabedoria. Tefilim, aqui, apontado para o coração. Deus me dê paz interna. Me dê harmonia do sentimento com o pensamento. Para que eu possa agir, essa é a mão, com equilíbrio. Mezuzá. O que é mezuzá? Ribono shel olam, o que é mezuzá se não tem a saída do Egito também? Quando Hashem olhou a casa de Am Israel e tinha lá a marca de sangue, passar. Ele pulou, daí a festa Pesach. E todos os grandes sábios perguntam, e Deus não sabe a casa de quem pertence? Precisa de uma marquinha para falar que é uma casa de judeus? E já repeti isso e repito mais uma vez. Deus não precisa da marquinha para saber quem é judeu. Quem precisa de marquinha somos nós mesmos, que esquecemos que somos judeus. A mezuzá é uma das marquinhas ao entrar e ao sair de casa. Nós precisamos entender que quando saímos da nossa casa, nós somos judeus na rua, no trabalho, aonde formos. E quando voltamos para casa, voltamos, obviamente. Saímos judeus, voltamos judeus. Esse é a ideia da saída do Egito. Mas eu quero ir mais. O que significa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Ouça Israel, Deus é o nosso Deus, Deus é um. E a pergunta que se faz, para que eu preciso dizer Shema Israel, ouça Israel, Adonai Echad, Deus é único? É isso que você quer me ensinar? A unidade de Deus. Nós acreditamos no monoteísmo, um Deus só. Então, para que está escrito Deus é o nosso Deus? O que é isso? Para quê? Vamos entender o fundamento do judaísmo, do Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tem outro passuco. 3 vezes ao ano aparecerá todo homem diante do Senhor, Deus de Israel. Eu não entendi. Shalosh pe'amim bashana irae kol zichrocha et penei Adonai. É a mitzvah. 3 festas, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot. O judeu ia lá para a festa no grande templo de Jerusalém. Ia ao encontro do Senhor. Para que você vai falar? Você vai ao encontro do Senhor, Deus. Não precisa falar que é Deus de Israel. Redundante.
redundante. Não seria suficiente ao encontro do Senhor? Senhor, vírgula, Deus de Israel. O que é isso? Então, a existência de Deus único depende da história de Israel. Lembram do Kuzari? Lembram do Rosh, Rabbi Asher ben Yahiel? De suas escolhas, o que Israel vai escolher? Depende dos ensinamentos da saída dos nossos antepassados do Egito e não da criação do mundo. Portanto, na declaração de fé, Shema Israel, que fazemos com nossos filhos pequenos, nossos netos, mais importante que Deus é um, é a concretude que ele é o nosso Deus. Entendam, festa de Pêssar simboliza que nós devemos acreditar em Deus único. E a melhor forma de acreditar em Deus único é ver a história de Israel e ver o que nós estamos escolhendo. Imagine agora, o Estado de Israel vai decidir de novo o governo. Ali tem uma decisão histórica, mais uma vez. Que governo vai tomar conta ou prosseguir? Depende da história. Que escolha vai ser feita? A população já escolheu. Tem 31 cadeiras o Likud, 17 o Yesh Latid, né? O Lapid. O Lapid tem 17 e o Bibi Netanyahu tem 31. Muito bem, e a Femeod? E aí? Aí tem que fazer composições. Muito bem. Agora, Israel tem que decidir que composição vai ser feita. Como vai ser? O presidente vai chamar. Vai ter um Israel sem religião, Israel com religião. Israel aberto, Israel fechado. Israel direita, Israel esquerda. Israel mais democrático e menos judaico. O que vai ser? Depende das nossas escolhas. A história de Israel vai definir a existência de Deus único. Estamos na mesma vibe com Deus ou não estamos na mesma vibe com Deus? Pêssar é uma festa que se propõe a incluir todo o Am Israel. Lembra da Haggadah de Pêssar que tem 4 filhos? Tem o sábio e o malvado. Mas ele é meu filho. Mas é malvado. Mas é meu filho. Não queremos abrir mão de ninguém. Mas saibam que a história de Israel e as suas escolhas depende delas para a existência de um Deus único. Aí vocês vão falar, não, mas Deus existe de qualquer forma. Sim, mas a concretitude dele, que ele existia antes de Israel. Ele existia com Noé e não foi. Ele existia com Abraão, Isaac e Jacó, mas éramos só patriarcas e matriarcas. Para ser Deus único, precisa que a gente grite Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não é o Deus da sinagoga, não é o Deus do rabino, não é o Deus que estuda junto com os sábios nas cavernas de Jerusalém. Deus é o Deus de todos nós, sem exceção. E é a decisão de todos nós, na vibe com Deus, é que vai dar a concretude que Adonai Eloheinu, Adonai Echad, é mais importante Adonai Eloheinu do que Adonai Echad. E aqui há um pedido de Moshe Rabbeinu. E o pedido diz o seguinte: pede Moshe Rabbeinu em Shemot, capítulo 33. E como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e teu povo? Certamente serás
se tu vieres conosco. Se você vem conosco, e assim seremos distinguidos, eu e o teu povo, de todos os povos que se acham sobre a superfície da terra. Ou seja, a festa de Pêssar coloca aí um pedido de Moshe Rabbeinu: olha, como é que a gente vai perceber que a gente está agradando ao Todo-Poderoso? É saber se você vem conosco na história. Se a gente anda junto, muito bem. E como eu sei que eu estou andando junto? Como é que Deus deu uma possibilidade de perceber se estamos andando junto com Deus? É muito simples, gente. Estudar a Torá e praticar a tradição. Não tem outro. Por isso que logo depois da saída do Egito, foi entregue a Torá. Nós estamos hoje 5 dias de Omer. Hoje é o 5º dia de Omer. Estamos contando já os dias para a entrega da Torá. Esse é a forma de acharmos graças aos olhos do Eterno. É assim que a gente é distinguido. É muito simples. O que eu estou falando é o espírito da festa. E tem mais uma coisa. Aqui eu escolhi 3 paisagens muito bonitas de Israel. Aqui vocês podem ver, é o deserto de Judá, Jerusalém e o deserto do Negev. Essa é a terra de Israel. Nós saímos do Egito. Já explicamos. Inclusivo, Deus da história. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Como se processa? Com a Torá. Mais ainda, olha como está escrito na Torá: e guardareis os meus estatutos e os fareis. Eu sou o Eterno, vosso santificador. Ani Adonai Mekadishem. E guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os fareis, para que a terra na qual hei de levar para morar não vos vomite. Desculpe o termo. Como é o termo da Torá, quem sou eu para tirar algo que não é da minha autoria divina? Olha que mensagem impressionante. Se Moshe Rabbeinu falou que é só saber se eu estou guardando os estatutos dele. Estou fazendo o que ele pede, na Torá. É muito simples. Eu ponho tefilim, eu comi matzá, fiz agadá, tenho um mezuzá na minha casa, e etc, etc, etc. Mais ainda, esse povo não ficou só ali no deserto. Ele sabia que ia ir para a terra de Israel. Eles nem chegaram, hein? Para que a terra na qual hei de levar para morar, já está avisando, não vos vomite. Ou seja, nós podemos ser expulsos da terra. Nós podemos ser expulsos da... A gente nem quer ser expulso. A gente vai ser forçado a sair de lá. Por quê? Porque provavelmente cumpriu-se a profecia da Torá, porque eu era para estar na mesma vibe, era para guardar os meus estatutos e tal, para fazê-los na terra. Não é para ter o Estado de Israel para fazer o que não está. É para fazer o que está na Torá. Bom, aí vamos discutir. O governo está aí. Tem eleições em Israel justamente para decidir isso. Mas Rabino... Mas essa é a regra de Pêssar. Nós vamos sair da festa de Pêssar e vamos contar Sfirat HaOmer até Shavuot. E aí a gente fica em Shavuot? Não, a gente vai para Israel. E quando chegarmos em Israel, já vou avisando. É para cumprir lá. Diz o Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, rabino espanhol de Girona: Israel, sendo fiel das mitzvot na terra escolhida pelo Eterno, é a concretização do Deus único na humanidade. Gente, conversem
com professores, cientistas políticos e outros das demais nações. Quando eles olham o nosso povo de volta na terra de Israel, eles olham e veem aquilo, parece que existe Deus, não é possível. Como é possível que o judeu retornou? Como é possível que Israel é o que é? Como os nossos olhos brilham saber que Israel é o que lidera a vacina no mundo, é o que está combatendo da melhor forma essa pandemia que está assolando o mundo inteiro. A gente brilha. É a concretude que Deus é um. O que nós decidimos na história faz cada vez Deus brilhar mais. Nós não brilhamos por causa de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu brilha por causa de Israel. Bibi Netanyahu não é um grande estadista. Israel é um grande povo. Portanto, ele é um grande estadista. A concretude de Deus é o povo de Israel. É Adonai Eloheinu. Se cumprirmos as mitzvot, aí estamos na mesma vibe. Estamos na mesma vibe. E se fizermos isso ainda no Estado de Israel, aí acabou. A humanidade toda se curva. Vai cantar ali no Shabeia, todos os goim vão cantar. Aí não é só Asia Shimoshe ou Bnei Israel, até os goim vão cantar. Para mim, a foto é a síntese da aula. Não tem mais nada para falar. Porque você tem o judeu na terra de Israel, o judeu fardado, defendendo a terra de Israel, pega o sidur, põe o tefilim, entendeu a peça. Esse entendeu o peça. Com esse, assim, essa foto, a concretude do Deus único. Está aqui. Deus pediu e este Hayal, este soldado, entendeu. Ele passa para mim, Sam e Pinto, quando eu olho uma foto dessa, esse aqui entendeu tudo. Esse está mostrando para mim essa imagem disponível e jogando no mundo da internet, Deus é um. Ele está brilhando isso para onde a foto dele chegar. Por essa conclusão. Pensar não é apenas lembrança do passado. É um norteador para Shavuot, Torá. E depois, a caminhada para a terra de Israel, como o soldado ao lado. Moshe cantou com o povo, pois entendeu que a história de Israel, e não da criação, é a concretude de Deus único na terra. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje aqui na nossa aula e desejar a todos Hag Sameach e deixar também a oportunidade para que, se vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa, possam fazer nesse momento. Então, vocês fiquem à vontade para abrir o seu som e falar. Eu consegui transcorrer no que eu gostaria de falar para vocês. Parabéns, Rabino. É maravilhoso a sua aula. Foi muito interessante, muito interessante, muito completa. Ela conseguiu fechar uma coisa inteira, toda a história. Foi muito boa, muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer, senhor Roberto, você sabe que o que eu mais gosto de fazer é dar aula, né? Aliás, eu fiquei pensando nisso, né? Mas eu agradeço as palavras, me estimulam muito para eu continuar. Acima de tudo, eu prefiro mais ser professor do que rabino, viu? Mais ser professor do que rabino. Mas eu queria aproveitar também, antes de passar a palavra, do fundo do meu coração, desejar a professora com artigo definido
Morafani Barrocas, que fez aniversário em Rola Moed. Morafani, eu a conheço de muitos anos, embora eu jogava no Corinthians, ela jogava no Palmeiras, né? Mas isso aí, o carinho, o respeito, né? Aliás, quando a Morafani entra, diz a lei que nós devemos ficar de pé. Ficar de pé, ficar de pé. Morar de gerações. Morar que fez alunos, discípulos. Olhar para Morafani, e eu me sinto muito honrado de, sempre quando ela vem assistir minha aula, eu fico honrado por ser uma pessoa espirituosa, com méritos, e que Deus deu a ela essa habilidade. Ela tem um sorriso de professora. Ela tem um sorriso de professora. Tem professor que não tem sorriso. Tem professor que devia ser policial, militar. Não tinha nenhuma chance de ser professor. Mas a Morafani, ela entra, parece um anjo que vem e fala com as crianças e pega nas ferramentas, vamos chamar ferramentas pedagógicas. Morafani, olha, o que eu falar é pouco, pela sua trajetória, pelo seu trabalho, e eu me rendo aqui, dizer que eu me sinto honrado de ver você assistir minha aula. Eu me sinto honrado, de verdade que eu falo isso. Eu quero desejar a você, Mazal Tov, que shanim rabot neimot vetovot, משברך אמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, יברך את Morafani Barrocas, שהקדוש ברוך הוא דע para ela longevidade, אריכות ימים בטוב ובנעימים, בריאות איתנה, até a vida do Mashiach, e ela vai ensinar as crianças em Jerusalém, no pátio do Bet HaMikdash. Amém. Amém. Também tem uma perguntinha. Por questão de ordem, eu queria ouvir a Morafani. Por questão de ordem. Mas tem que colocar o som dela. Fani, tá no mudo. Ela precisa abrir só. Ativa o áudio, Fani. Tem um microfonezinho. Isso, ativou. Estou emocionada. Eu é que tenho o privilégio de assistir os seus cursos com muita consideração. Eu gosto de ouvir dizer, eu gosto de dar aula. É uma coisa que eu entendo perfeitamente. Estou aposentada, mas continuo gostando. Obrigada, Rabino. Você é muito gentil. Não tem que agradecer. Eu não fui gentil, fui justo. Talvez nem tanto, mas o pouco é pouco para o reconhecimento à sua trajetória. É muito honroso a gente poder olhar e ver quantas crianças passaram pela nossa vida, quantos adultos são hoje, e que a gente plantou alguma coisa, jogamos uma semente. Eu acho que isso é a coisa mais brilhante que tem. Correto. Muito bem, Morafani, Mazal Tov, briut, muita paz, e que a gente possa, se Deus quiser, vamos sair desse momento difícil que o Brasil se encontra, o mundo inteiro se encontra, já está em a terceira onda na França, a quarta onda nos Estados Unidos. Eu até brinquei aqui em casa, falei para minha esposa, ainda bem que nasci no Rio, porque eu sei pegar onda, entendeu? Eu sei pegar onda, dou um jeitinho, entendeu? Mas que coisa, a gente tem que pedir para Boreolam, Boreolam
para realmente iluminar a cabeça dos gestores e dos médicos para que as vacinas sejam distribuídas a toda a população do mundo e que a gente possa, devagarzinho, recuperar a confiança e voltar, porque o ser humano é um ser social. A gente não dá para ficar do jeito que estamos, não. Isso precisa, com paciência, mas precisamos chegar lá e vamos chegar. Se Deus quiser, vamos chegar. Mora Fani, mais alto. Do nosso presidente, Rabino. Bom, deixa lá o nosso presidente. Que mais, gente? Observação, colocação. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Olá, Débora, como vai? Tudo bem, Rabino? Eu estou aqui, prazer enorme te ver. Como está a família? Todos bem? Graças a Deus, o prazer é nosso. Haxameach, a senhora, a todos, a família. Amém. Obrigado. Para você também. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta que é em relação ao individual e o coletivo. O que acontece quando uma maioria, em relação àquele alinhamento que o senhor falou, por exemplo, entre o alinhamento das nossas mitzvot com o que Deus quer. O que acontece quando uma maioria, por exemplo, elege alguém que não se alinha a essas mitzvot, mas você no individual segue fazendo? Como fazer quando tem essa questão de que o coletivo não bate com o individual? Não sei se ficou claro. Ficou claro e a resposta ela é uma resposta é um vetor, tá? Porque nós temos que pensar muito nessa questão que você coloca. Felizmente ou infelizmente, o individualismo não resolve. Então, o coletivo determinará o destino do indivíduo também. Então, por isso, o que cabe a cada um de nós? É aquela frase famosa, Kol Israel Arevim Ze Laze. Todo judeu é responsável pelo outro. E a gente não precisa pensar em coisas vou salvar o mundo inteiro. Não. Pela nossa família. Comecemos pelas lateralidades da família. Ali garantimos. Depois, nós vamos abrindo o leque. E aí, a gente vai produzir um coletivo que tenderá a ser mais homogêneo, pelo menos no norteamento, né? Nunca será homogêneo total, porque somos diferentes, mas homogêneos no destino histórico. O que tem que unir o povo judeu é o destino histórico. Por exemplo, em Israel, o que eu quero daquele Estado? Né? Isso precisa... quem decide são as pessoas. Né? Então, a democracia vai lá e define. Desenhou-se, né, mais ou menos os grupos. Está lá. Os números não falham. Está lá. Qual é a quantidade de partidos ortodoxos, quantos somados ele representam? O Bibi Netanyahu e os partidos de direita, está lá, somados. Não? O Lapid, não? Por exemplo. Agora, qual vai ser o jogo político? Vai determinar o quê? Um destino histórico. Aquele destino histórico mexerá. Se for o Lapid, vai mexer com uma pessoa como eu, por exemplo, vai mexer. Ou vice-versa. Uma pessoa que quer um outro Estado de Israel, provavelmente diferente do que eu penso, se o Bibi Netanyahu ganhar, vai mexer com ele. E aí ele começa a gritar, ele começa a falar. Então você vê que a posição do coletivo interferirá, sim, no indivíduo. Esse é o legado da história de Israel. E não tem saída. Não tem saída. Aqui nós seremos responsáveis pelo destino histórico traçado
pelo desejo das pessoas. Não tem nada que fazer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Por isso entramos em Israel e saímos de lá. Uma vez, 2 vezes. Por isso entramos e saímos, entramos e saímos, entramos e saímos. Infelizmente, é isso. Não tem saída, Débora. Felizmente, infelizmente, eu não sei. Felizmente, eu vejo o lado positivo que retira um pouco o egoísmo de nós. Eu vejo um lado um pouco negativo, que às vezes eu me sinto impotente. E aí, imagina, Débora, eu consigo ver o drama que nós estamos no Brasil. O que é? Um grupo decide certos tipos de comportamento e a pandemia vai aumentando, o contágio vai aumentando por causa de X, Y não paga o preço. E o coitado que tem uma loja não pode abrir a loja, mas tudo por causa de quê? Por causa daquele. Mas é assim. Então não é só com Israel, é com a humanidade isso. É com a humanidade. Espero que ficou, pelo menos, o vetor claro. Sim, ficou super claro. Obrigada, Rabino. Que mais, gente? Rabino, boa noite. É Samuel. Oi, Samuel. De xará para xará. Hag Sameach. Hag Sameach a todos. Hag Sameach. Rabino, quando foi a travessia do Mar Vermelho? Quantos dias depois do Seder, Rabino? Olha, foi exatamente os dias que nós estamos fazendo o Pêssar. Então, o Seder aconteceu no dia 15 de Nissan, então, digamos, foi no sábado à noite, né? Passado. O mar, exatamente na sexta-noite que vai entrar o 7º dia de Pêssar. O 7º dia de Pêssar é exatamente, né, 6 dias depois, né, que fizemos o Seder, o mar se abriu. Eles caminharam por 6 dias e abriu no 7º. Ótimo. E o 7º é feriado também, é Yom Tov. É Yom Tov completo, conforme a Torá prescreve. Primeiro dia, Kadosh, Yom Tov. 7º dia, Kadosh. Em Israel, como vocês sabem, tem um dia só de Seder, um dia só de Yom Tov, e só tem o 7º dia de Yom Tov. Domingo lá já é dia normal de trabalho. Aqui nós temos que fazer mais um dia de Pêssar. Lá, uma noite só de Seder. Então, nós fazemos 2 noites de Seder. Essa diferença dos judeus da diáspora e judeus de Israel já é secular. Já estamos assim há algum tempo. Mas o 7º dia de Pêssar é igualzinho para Israel como para nós. Essa sexta-noite, amanhã à noite, nós estamos com a energia do mar se abrir. Obrigado, Rabino. Imagina. Rabino, uma perguntinha, se puder. Como vai, Elvio? Tudo bem? Hag Sameach. Baruch Hashem, Hag Sameach. Primeiramente, elogiar a sua palestra e a cereja do bolo foi quando você falou, quando todos os goim falarem a lei não deixa ber. Eu abri um sorriso de orelha a orelha. Tá bom. Uma parte da minha vida, eu frequentei a congregação israelita baalista com o saudoso Rabino Sobel. E a segunda parte do Aleinu Lechaber, ele falava em português. Naquele dia, todos os seres serão unidos em teu pensamento, etc, etc. Eu já achava assim como fantasioso que todos os judeus acreditassem nisso e cumprissem todos juntos para o Mashiach vir. Se todos os judeus acreditar tudo isso, então, assim, quase que o fantasioso, desculpe, entre aspas, do impossível, agora os goim fazer além do Lechaber seria o supra-sumo da coisa. Mas a pergunta seria a seguinte, num dos slides que você colocou,
Você falou a concretude que Deus é nosso Deus. A colocação é o seguinte, que Deus não tem como não ser nosso Deus. É como você ser filho do teu pai e desde pequenininho, do dia dos pais, o dia das mães, você falar para o melhor pai do mundo, para a melhor mãe do mundo. Só teve eu como teu pai. Se só teve eu como tua mãe, só pode ser o melhor pai do mundo, porque eu fui teu único pai. Entendeu? É tipo, é evidente, o cara, se Deus é um só, ele vai ser o Deus dos judeus, mas Deus de todo mundo. Se você não salientar que Deus é de todos e Deus dos judeus, vai acontecer uma, como é que se diz, uma dicotomia de ideias, não dicotomia, muito mais, uma poli-ideias de que uma religião vai falar do fulano A, outra do B, outra do C, quando na verdade, se não tem o plural da palavra verdades em hebraico, a verdade é única, Hashem é um só, Hashem devia ser Deus de todos e todos acreditar que Deus é dos judeus e de todos, não seria isso aí? E a segunda pergunta é em relação ao fato de que nós temos 2 Havdalah para fazer no domingo à noite. Sábado à noite é Ben Kodesh LeKodesh e de domingo para segunda Ben Kodesh LeHol. O Ben Kodesh LeKodesh é na vela do Kiddush que a gente vai fazer, que é vela e vinho, e no domingo só vinho, ou isso está certo ou não, essas 2 Havdalot? As 2 perguntas. Vamos começar pela segunda, tá? A segunda é procedimento ritual, né? Sim. Então, Shabbat, sexta-noite e sábado. Sim. Há uma diferença entre Shabbat e dia festivo. Sim. E no dia festivo, você pode cozinhar. Você pode fazer comida fresca. Então, você pode fazer um belo de uma carne assada com batata, com legumes, pode fazer um peixe assado, tudo fresquinho. Em Shabbat você não pode fazer comida fresca, você tem que deixar a comida pronta e colocar essas comidas numa chapa de Shabbat. Para eu poder fazer essa diferenciação, recomendamos sempre colocar uma vela 7 dias para poder acender o fogo e cozinhar. Ao mesmo tempo, dessa vela 7 dias, eu puxo uma vela e no sábado à noite faço o Kiddush, faço o Boré Meoré Aesh, né, com a vela, e tem lá um texto litúrgico na Haggadah, né, no Marzó de Pessa, que faz como é a reza do Baruch Atah Hashem, Amavdil, Ben Kodesh, Le Kodesh, como você falou. Então, para que eu faço Havdalah? Se é Kodesh, Le Kodesh, não precisa fazer Havdalah. Tem que fazer Havdalah caso você queira, e todos nós queremos, comer alguma coisa fresca. Então, a passagem do fogo já existente é permitido em Yom Tov, mas não é permitido no Shabbat. Cozinhar é permitido em Yom Tov, não é permitido em Shabbat. Esta é a razão que fazemos a Havdalah. Quando acabar a festa, em domingo à noite, aí fazemos uma outra Havdalah, porque aí é Ben Kodesh LeHol, mas aí faremos só no copo de vinho. Já não tem mais vela, porque eu já fiz no dia anterior, e tampouco tem o cheiro, porque esse ano, o sábado à noite, né, não vou cheirar porque eu ganhei uma festa no complemento. Então, a alma ela está completamente reforçada e não preciso do reforço aromático, que num outro momento eu vou um dia explicar a vocês qual a relação do aroma com a alma. Com relação à primeira colocação, eu vou reiterar e ratificar. A concretude de Deus no mundo é o Deus de Israel. Não que os demais povos não sejam o filho de Deus. Não foi isso que disse. Eu disse apenas que a concretude de Deus no mundo é o Deus de Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. E como isso se dá? Desde uma criança que, quando vai dormir,
põe as mãos nos olhos e fala Shema Israel, aí que começa uma concretude. Tem uma concretude aqui, que já de pequeno ele fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quando acordo, fazemos Nitlat Yadayim. E aí já falamos, Baruch Atah Adonai, Eloheinu. O nome de Deus fica na boca com muita intimidade. Modeh ani lefanecha, já começa agradecendo a Deus quando acorda. Tem uma série de brachot. E aí a gente começa. E quando eu mostrei a foto do soldado botando tefilim, é mostrando uma concretude, onde o soldado está dizendo o seguinte: claro que eu fui treinado, claro que tem que ter tecnologia, claro que tem que ter a metralhadora e isso e aquilo, enfim. E todo o mundo cibernético assessorando o exército de Israel. Mas quando ele põe o tefilim e pega o sidur, ele diz: olha, mas tudo isso, Deus está conosco. Eu estou botando tefilim, está ali, estou na mesma vibe, ele fez ali a concretude. É isso que Israel tem a mais das demais nações. É isso que Moshe Rabbeinu pediu. Como é que eu vou saber que estou achando graças aos seus olhos? Aí é muito simples. É só acordar, fazer Modeh Nitlat Yadayim, a criança fazer Shema Israel, ensinar a criança a beijar mezuzá, né? Beijar mezuzá. São detalhes que vão formando a pessoa na concretude que Deus é o nosso Deus. Não há nenhuma nação no mundo que tem Deus próximo a Israel como tem conosco. Deus está próximo. Tem brachá até para quando a gente sai do toalete. Tem brachá de comer. Tem brachá depois de beber. Em todos os momentos, a minha boca está com o nome de Deus. Isso é concretude. Só vista em Israel. Não é vista nas demais nações. E nem era para ter. Mas nós mostramos às demais nações, e eu posso falar de várias experiências, mas várias. Israel é uma experiência máxima de concretude de Deus. Israel, o Estado de Israel. Aliás, Elvio, a teologia cristã, ela teve que se reinventar quando o Estado de Israel foi proclamado, e ela se reinventa constantemente quando vê Israel top. Aí ela fala: meu Deus, cadê aquele povo que foi castigado porque não aceitou o Nazareno? Viram que não era por aí. Porque esse era a teologia cristã que predominou grande parte da Idade Média e a metade da Idade Moderna. Foi essa a teologia. O Estado de Israel fez um strike, derrubou tudo. Israel, para mim, é o maior exemplo que concretude de Deus. Agora, tem vários exemplos. Eu dou exemplo da construção de uma sucá no meu prédio. Ano passado, em função da pandemia, eu fiquei preocupado onde eu vou comer sucá. Meu Deus, e onde eu vou fazer sucá? O meu prédio é um prédio extremamente difícil. E aí eu falei: eu vou fazer, esse ano eu vou fazer. Resolvi falar com aquele que seria o promotor de qualquer coisa próxima de judaísmo que você possa imaginar. Goi completo. Falei: olha, esse ano, por causa da pandemia, então eu preciso fazer uma cabana, infelizmente na sinagoga não vai ter, e não pode aglomerar muitas pessoas, e eu preciso, se você me der a oportunidade de construir isso, você vai ver que não vai ter problema. Me explica qual é o motivo dessa cabana. Eu expliquei o motivo da cabana. Aí ele me falou: que bonito, é mesmo. E me diz uma coisa, que mais essa festa ensina? Eu comecei a ensinar para ele o que era Sukkot, e por causa da importância, e expliquei para ele o ser e o ter. Eu estava preocupado, Elvio, que ele ia querer se converter daqui a pouco. Então eu falei: meu Deus, ele já está gostando muito do negócio. Bom, conclusão, me convida para tomar um vinho.
Convidei ele entrou na Sukkah, e a minha Sukkah era uma coisa simples. Então, aí ele entrou, ficou olhando. Aí ele falou, sério que você vem aqui comer? É. E eu vejo que você fez questão, né, de vir aqui e tal. Olha, eu tenho que admirar teu povo. Não, isso aqui não é normal. Você está saindo da tua casa, você desce aqui e vem aqui na garagem fazer essa cabaninha aqui, está feliz da vida que eu te autorizei. Não, eu preciso. Isso é concretude. Eu não estou falando isso para me botar no pedestal, não, Elvio. Eu estou querendo dar. Eu estou querendo te mostrar que, como um pequenos gestos, os não-judeus começam a ver. Pô, mas é impressionante, porque a festa de Sukkot, a gente está em Pêssar, né? A festa de Sukkot, ter ou ser, eis a questão. Eu não sou o que tenho. Eu não sou o que tenho. O que eu tenho lá na minha casa, falei para o síndico, não importa. Importa agora que eu estou bem, estou com você aqui. Você mesmo não sendo judeu, a gente se entendeu. Você pôde me entender. Aliás, ele me viu outro dia e falou, quando é que é a festa da cabana? Está autorizado, hein? Pode ir, me chama lá para o vinho. Isso é concretude de Deus, entendeu? Concretude. Só fazer um paralelo, eu gostei da história. Antes da pandemia, eu reunia todos os meus irmãos na minha casa, apesar de eu ser o quinto e último filho. Então, todos os irmãos vinham aqui, menos minha irmã que mora na Austrália, e a casa que eu moro era a casa do meu pai. Então, a casa que morou 8, mora só eu e minha mulher hoje. Então, a gente pegava as 2 salas, fazia 2 mesas e reunia 20 pessoas. Numa das mesas era um móvel que eu botava no meio e eu chegava numa casa de venda de material de construção perto de casa. Eu moro perto da Avenida Lins Vasconcelos e eu pedi emprestado uma tábua para o cara da material de construção para fazer como tábua de mesa para botar em cima para reunir como fosse a segunda mesa. Não sei se está entendendo. Eu tinha uma mesa pequena que eu botava uma tábua e virava uma mesa, 8 pessoas aqui, 9 lá, alguma coisa mais ou menos assim. Toda vez que chegava Pêssar ou Rosh Hashanah, ele chegava para mim ou para minha mulher, pode pegar a tábua aqui, tá lá, que eu estou esperando. Então, se a gente falasse, olha, esse ano não vai ter, era ele ficava chateado, não vou poder ajudar. E ele era dono da loja, isso há mais de 50 anos. É amigo do meu pai quando era pequenininho. Você não vai pegar a tábua? Não vai ter por causa da pandemia. Você vê, março do ano passado não teve Pêssar aqui em casa, Rosh Hashanah no ano passado também não teve, esse ano Pêssar também não teve, então não pegou a tábua do cara, o cara ficava todo desolado que você não usava a tábua. Então, isso que eu estou falando eu estou entendendo perfeitamente bem, porque a situação é mais ou menos parecida, né? Parecida, muito bom. Gostei de... O não-judeu se intera com a coisa do que o judeu faz, né? É isso mesmo. Entendi. Muito bem. Hazak Baruch HaShekoah, Rabino. Bruchim Tiula Hashem. Rabino. Hoje não, Boa noite. Olá, Rosana, tudo bem? Hag Sameach, como vai? Hag Sameach, obrigada pela aula. Rabino, tem uma pergunta a fazer que não tem a ver com Pêssar, mas é que está me incomodando essa coisa, desde que nós vimos já que eu assistimos todo dia um programa de cultural de francês, onde tem perguntas e respostas. E numa dessas perguntas, o apresentador disse o seguinte, ele estava perguntando, ele queria saber dos participantes quem era o rei pai de Salomão, que escreveu poemas, mas ele falou uma coisa que me intriga até agora, eu não entendi. Até fiz o Jaco ouvir de novo, porque o Jaco não tinha ouvido. Eu falei, não, ele falou que os poemas de Davi foram baseados, entre outros, no Corão.
Ele falou, eu voltei para o Jacobi, porque eu falei, vai ver que eu vi errado, mas ele realmente falou que os poemas do rei Davi foram baseados... Não foram baseados. Não foram. Entre outros, foram baseados no Corão também. Entre outras coisas. Não. Olha, o fato dele ter falado francês não mostra, então, que ele é um intelectual. Porque o Corão só existiu 700 anos depois do rei Salomão. Então, é de uma ignorância. Pois é, mas eles têm dinheiro, eles falam na televisão. Não, o apresentador não é culpa dele, né? Ele recebeu uma... Pois é, mas ele está lá, deram para ele, né? Isso é... Então, isso só é uma demonstração, né, de como o mundo da mídia, né, como ela se tem... propaga uma mentira. Uma mentira, mas mais do que mentira, né, é um erro grotesco da história. É um erro grotesco da história. Como é que o rei Salomão vai ser influenciado pelo Corão? Pelo amor de Deus, Mohammed nem existia ainda. Quer dizer, então, não dá nem para conversa. Quer dizer, uma pessoa dessa devia ser destituída e o canal devia rever, pedir desculpa, etc., que eu acho que, infelizmente, a mídia geral, e a gente encontra isso também em sites de internet, é uma série de informações equivocadas, mas erradas. É muito, muito triste isso. Mas o que se assistiu é uma ignorância de ouro. Uma ignorância de ouro. E, infelizmente. Dói muito isso, mas é triste. Obrigada, Rabino. Imagina. Eu queria ter gravado até para poder contestar justamente. Não, porque isso seria uma boa ilustração, olha, gente, precisa ficar atento, porque... Agora, imagine as mídias da época disseminando o antissemitismo, o antijudaísmo. Nós fomos alvos disso, dessas mentiras, né, que eram patrocinadas, né, elas eram patrocinadas, e nós ficamos tentando enxugar gelo, porque a gente ficava falando, mas não é nada de... Né? Que eu vou falar? E nós não fomos acusados de libelo de sangue? Que nós, na festa de Pêssar, nós sacrificávamos crianças cristãs para beber o sangue delas como os copos de Pêssar? Nós é justo o contrário. Nós bebemos vinho ou tinto para lembrar do sangue das crianças judias que foram afogadas no rio Nilo pelo rei Paró. E eles conseguem mudar tudo, nos imputa algo completamente descabível, e aí a gente tem que começar a se defender, mas todo mundo acredita naquela campanha medieval e ficamos. Tem uma outra coisa que já me falou que eu nem sabia a história, que alguém perguntou para ele por que estranhamente, o Pêssar, a nossa Páscoa é sempre antes da Páscoa católica. A pessoa não sabia que Yeshua fez o Pêssar. Eu não sabia. A gente teve que fazer essa doação a eles e eles nem falam obrigado. Isso mesmo. Fizemos a doação e não recebemos obrigado. Obrigada, Rabino. Imagina. Muito bem. Rabino, a maioria dos goim não sabe que o quadro da Santa Ceia, que na verdade era um ceder de Pêssar, na verdade. Não sabem. Não sabem. Não fazem nem ideia, né? Não sabem, não fazem nem ideia. Muito bem. Senhores, então foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Aksamei a todos. Obrigado, Rabino. Parabéns, Fani. Samea, Parabéns, Samora Fani.
Isso mesmo. Parabéns, dona Fanny. Rabino, segunda-feira tem aula de novo? Dona Fanny. Segunda-feira, ué, por que não? Ah, ótimo. Mais um depósito na conta corrente. Porque a minha está muito baixa, Rabino. Até segunda, então. Muito bem, até. Hag Sameach, tudo de bom. Hag Sameach. Hag Sameach.